Rádio. Novelo. A crítica morreu? Tá na UTI ou continua viva e vibrante? Com tanta caixa de comentário e tanta rede social, qual é o papel da crítica profissional hoje? E os críticos profissionais ainda criticam? A crítica hoje é mais boazinha do que era antigamente? Ou a polarização chegou aí também? E pra gente, consumidor de cultura? Para onde a gente olha, de onde a gente busca direção para saber o que assistir, o que ouvir, o que ler? Tem tanta coisa por aí e tanta gente indicando, como é que eu, pessoa normal, faço para escolher o que eu vou gostar? Para conversar sobre isso, a gente chamou duas pessoas que entendem muito do riscado. A Carol Prado, jornalista e crítica de música do G1, e o Paulo Roberto Pires, editor da revista Serrote e crítico de literatura da revista 451. A Natália Silva estava comigo nessa conversa. O que é a crítica? O que é uma crítica? A pessoa e a coisa em si, o texto, começando pela Carol. Eu acho, Branca, que a crítica é essa plataforma que dá ferramentas para o leitor, para o consumidor, para o espectador, enfim, escolher o que ele vai consumir, né? Hoje a gente se sente meio aquela pessoa que passa mais tempo tentando escolher um filme para assistir do que de fato vendo o filme, né? Tem muita coisa, muito filme para ver, muita música para ouvir, muito livro para ler, muito mais do que no passado. E eu acho que hoje, mais do que nunca, a crítica é importante por isso, assim. Por trazer essa curadoria, não para indicar exatamente o que a pessoa vai consumir, mas para dar ferramentas para que ela consiga, por conta própria, fazer essa escolha, né? Entender o que combina mais com o que ela curte, o que combina mais com a personalidade dela, seja bom ou seja ruim, o que ela realmente está afim e vai aproveitar o consumo, sabe? E eu acho que o crítico é esse profissional capacitado para fazer isso, né? E que tem que estar se capacitando constantemente, assim, sabe? Aumentando o seu repertório do que gosta, do que não gosta, do que tem a ver com ele mesmo, do que não tem a ver, para poder oferecer essa ferramenta para quem lê as suas críticas, né? Paulo, você concorda com essa definição? Eu acho que é toda aquela polêmica que houve sobre a mudança das críticas do New York Times e tal, e que a nova editora do Arts and Leisure, caderno de cultura, né, substituiu 4 críticos importantes. O Jason Farago, que é o crítico de arte, está fazendo uma coisa que é uma coisa interativa, muito mais do que as críticas de arte, é um pouco nessa onda de orientar o leitor. E nessa discussão toda, né, que o Richard Brody, que é o crítico da New Yorker, rebateu com um texto que eu também comentei e que eu acho que é importantérrimo. Eu gosto muito da definição que ele dá. A crítica é o resultado de uma relação entre uma pessoa que tem essa formação, como a Carol falou, né, que se prepara de alguma forma para isso, mas é o resultado dessa relação dessa pessoa com a obra e buscando uma conversa com o leitor. E o crítico, para responder a sua pergunta, deixando de ser uma figura de autoridade absoluta. Quem escreve crítica, quem faz crítica hoje, não tem importância, no sentido que já esteve em outro tempo. E é maravilhoso que não tenha, porque não é para ter mesmo. Assim, a autoridade. Críticos que faziam livros e destruíam livros, não existe mais. E é excelente que não exista mais para todo mundo, para os críticos, para quem lê. Mas eu acho que é importante preservar esse espaço de uma conversa entre o leitor e vamos dizer, o que a Virginia Woolf chamava o leitor comum, né? E por leitor comum, ela não queria dizer que a pessoa era desqualificada, muito pelo contrário. O leitor comum é aquele que garante a sobrevivência das obras, por associações muito particulares, que não visam um discurso de autoridade, ele faz o seu repertório e ele sobrevive. O leitor comum é o que garante a literatura, que faz o futuro da literatura. Então é uma conversa de um leitor, vamos dizer, mais especializado para esse leitor comum. Mas quanto mais o crítico for um leitor comum, é melhor, é mais importante. Você escreveu um texto na 451 com o título de Crítica e Clique, em que você argumenta que a qualidade anda sendo confundida com cliques, né? Quer dizer, uma coisa é boa porque recebeu muitos likes e é ruim porque não recebeu muitos likes, né? O crítico, ele tem um papel aí, né? Você falou dessa mudança da New Yorker, que passa a ser de uma crítica, que uma crítica é uma coisa longa, uma coisa pensada, que você vai ler, que vai levar mais tempo, enquanto que um vídeo, como você está descrevendo, é uma coisa que você vê assim no feed, ali rolando
passa muito rápido, né? Não requer muito do espectador, do leitor, do seja lá quem for, né? Vai rolando. O que você quis dizer com esse teu texto? Isso é muito mais dramático em relação a livros do que qualquer outro tipo de coisa. Não porque a literatura seja superior, mas porque a literatura pressupõe um tempo, pressupõe você dar uma paradinha, né? O que eu acho que é a conversa mais ampla, na verdade, quando os cliques passam a ser o critério, não só os cliques, mas o número de exemplares vendidos, o número, né? Tem uma perversão nisso, porque é o seguinte, isso vira um argumento de uma autoridade. E que autoridade é essa? De uma autoridade de mercado, ou da dinâmica da rede social, né? Quem é você para falar mal de tal livro se esse livro vendeu 1 milhão de exemplares? Eu falei, realmente 1 milhão de exemplares não é motivo para o livro ser ruim a priori, porque vendeu 1 milhão de exemplares, pode ser fantástico, e não é, a priori, um motivo para o livro ser bom. E eu acho que o movimento mais amplo que eu estava falando é uma coisa anti-intelectualista mesmo. E eu acho que é brabo, é anti-intelectualista brabo, é uma coisa pesada. Que as reações, as exacerbadas, as críticas, são anti-intelectualistas. No caso dos livros, uma delas, que foi reeditada, eu achei que já tinha morrido há muito tempo, o sujeito que escreve sobre livros é um escritor fracassado. E a outra é... Quem é você para falar isso se esse livro vendeu não sei quanto em 18 países? Quando você parte para isso, para mim é partir para briga de rua, assim. E aí eu tô fora. Eu tava lendo eu tava vendo um vídeo de uma crítica que a Carol fez esses dias no G1, e aí eu fui ver os comentários e tinham alguns assim, quem é você? Você estuda música, por acaso? Porque você faz crítica de discos, né? E tinha um que você tava dando nota e tal, e as pessoas, por que eu vou confiar no que você tá falando? E aí as próprias pessoas respondendo, sim, ela estuda, ela é jornalista, ela estuda teoria musical. É bom porque sempre tem alguém pra defender, mas é engraçado ouvindo o Paulo falar isso, você vê como as reações são parecidas, né? Porque eu lido com isso todos os dias, eu faço crítica de música pop, principalmente, e lido muito com adolescentes, né? Que são fãs das suas divas pop. E os argumentos são os mesmos, assim. Quantos álbuns você já lançou? Quantas músicas você já colocou em primeiro lugar nos charts? Né? Esse tipo de argumento que, assim... Realmente não tem... Como o Paulo falou, é ir a partir para a briga de rua mesmo, então não dá nem para responder. A caixa de comentários, então, aí é a morte da civilização total, né? Aí é uma coisa que você olha assim, a caixa de comentários é um cemitério da razão, é o cemitério da educação, é o cemitério do bom senso, é o cemitério da inteligência, e é mesmo. Ainda bem que não tem comentários na minha coluna. Quase... A gente vê isso na novela. Os próprios ouvintes vão respondendo aos outros ouvintes, dizendo, não, você entendeu errado, na verdade é assim, é assado. Então tem um lado interessante. As pessoas começam a ter um debate que talvez não tivessem se não tivessem esse espaço. Então eu acho que tem um pouco, que é uma pergunta também que a gente queria fazer, sobre uma espécie de democratização do comentário, eu não digo da crítica, porque eu acho que críticos são pessoas qualificadas, que estudaram, que estão preparadas, que podem dar essa opinião, e a gente pode concordar ou não, mas até eu, quando vou ler alguma coisa de algum crítico ou de alguma pessoa, mesmo que a pessoa esteja elogiando, pelo tipo de elogio que a pessoa está fazendo, eu já sei que eu não vou gostar. Então, para mim, de qualquer modo, serve como guia, entendeu? Mesmo que eu não concorde. Mas, de certa forma, as redes sociais e as caixas de comentário, elas democratizam e dão a pessoas que nunca teriam uma plataforma a chance de opinar. E, por um lado, isso pode ser legal também ou não. Não, isso é uma coisa que a gente busca até, né? Assim, isso que o Paulo falou desse lugar de conversa, né? Da crítica ser um lugar de conversa. Eu acho que hoje é muito potencializado pelas redes sociais, né? Porque os algoritmos, eles promovem isso, né? Promove esse embate de opiniões. As pessoas querem dar opinião, querem rebater a opinião dos outros, querem ter a sua opinião validada, né? No meu caso que eu falo de música, eu acho que essa é a minha música preferida, eu quero que outras pessoas falem isso. Então, as pessoas querem esse espaço e querem discutir. Então, hoje, quando eu vou fazer uma crítica, eu também penso no que pode gerar debate, né? Muita gente fala, é clickbait e tal e tal. Só que eu acho que essa lógica das redes sociais, ela é muito tóxica, né? Por um lado, ela é muito negativa, promove aí linchamentos virtuais, né? É péssima em muitos sentidos, mas também pode ser usada a favor da crítica, a favor do jornalismo.
Teve um texto da Taylor Swift meu que gerou uma repercussão entre os fãs da Taylor Swift, porque eu falava muito sobre como ela é uma boa letrista, mas não é uma grande cantora, também não tem melodias muito interessantes, né? Que o grande trunfo dela mesmo é ser uma letrista competente. E muita gente não gostou, né? Os fãs da Taylor Swift são muito fervorosos, são muito, né, engajados. Mas isso gerou um debate legal, assim, sobre o papel dela na indústria, né? Mesmo essa cultura do fandom, sobre os rumos da música pop em geral. Então, hoje, quando eu vou escrever uma crítica ou vou fazer um vídeo de crítica, a gente pensa nisso. O que vai gerar debate para aproveitar essa dinâmica que eu acho que pode ser muito saudável também. Quando o debate é fundamentado, né? Tem muita coisa interessante que sai dessas conversas. E o que você faz, Carol e Paulo, também, quando você não gosta de um disco ou não gosta de um livro? Você não faz? Vocês, por exemplo, vocês escolhem, eu digo, não, eu vou resenhar o que eu gosto, o que eu realmente acho que é de qualidade, o que eu não gosto, eu não vou resenhar. Não, assim, comigo isso não acontece. Eu trabalho no G1 e eu geralmente faço as críticas de música do G1 e eu preciso resenhar tudo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu consumo, o que eu não consumo. Assim, eu acho que o principal desafio nesses casos é você não deixar o seu gosto pessoal interferir. Então, tentar consumir aquele produto com um olhar para quem é direcionado àquele disco, àquela música, enfim. Mas também não cair na benevolência, né? Porque eu acho que tem muito isso, né? A crítica ficou mais benevolente nos últimos anos, por uma série de motivos que a gente deve discutir aqui ainda. Mas eu acho que essa coisa, né, essa dinâmica das redes sociais, de ter muita desaprovação, né, os críticos serem muito atacados, é um dos motivos, né, a gente ficou muito benevolente, com medo dessas reações mais negativas. Então, acho que tem esse esforço de encontrar esse ponto de equilíbrio, de ao mesmo tempo não deixar um olhar preconceituoso afetar a minha crítica, mas também não deixar um medo de reações negativas tornar a crítica benevolente demais, mais do que deveria. Eu escrevo sobre coisas que eu não gosto, eventualmente, quando eu acho que tem um sintoma de alguma coisa esquisita que está rolando. Todos os sintomas hoje, para mim, se resumem mais ou menos a mesma coisa. É a facilitação geral, assim, de tudo é pelo mais fácil. As coisas ruins que eu tenho visto vão todas no mesmo caminho. Uma incrível simplificação das coisas. Estou falando de livros, claro. É simplificação de expressão, do caso da ficção, de facilidade de personagem, de um uso absolutamente enlouquecido e quase sem critério da primeira pessoa, das narrativas do eu, das narrativas chamadas autoficção, autobiografia. A minha tranquilidade é que vai passar, mas enfim, mas estamos num momento bem difícil. E não se sabe muito bem qual é a diferença entre Annie Ernaux e Marley e eu, entendeu? Tem isso aí uma... Ei, eu chorei muito lendo Marley e eu, tá? Pessoas com cachorro. Mas todo mundo... Mas se você não chorar, quem gosta de cachorro, que é humano... Mas se você pensar direito, é um livro muito curioso. É sobre um labrador bagunceiro, ou seja... todos, né? Assim, que morre antes do dono, coisa que acontece com quase todos os cachorros. Então, eu também gostei do livro, mas assim, né? E eu acho que, diante disso, eu tenho sido bastante idiosincrático. Não no sentido Susan Sontag, né? Como vocês não conhecem esse autor russo que publicou na primeira metade do século XIX, seus imbecis, né? Ela jogou na cara do público americano que ele era ignorante durante 50 anos, né? Escrever assim, o que é maravilhoso, tem uma coisa muito importante, mas tinha essa coisa muito arrogante, né? De ser uma pessoa com a tranquilidade de falar numa entrevista, eu aproveito mais um show da Pat Smith porque eu li Nietzsche. Então, eu acho que não nesse ponto de idiosincrasia, nesse ponto de idiosincrasia para mostrar que você é o sabidão, que você sabe mais, assim. Mas uma idiosincrasia dizer assim, olha, eu não chego a escolher as coisas por elas serem impopulares. Ainda não, temos que chegar aí. Mas, às vezes, eu escolho estrategicamente, sim. Eu vou dar um exemplo concreto e recente. Ano passado, houve uma pequena grita na rede social, quando anunciaram o Felipe Neto como convidado da Flip. Eu fiz uma coluna inteira sobre o livro do Felipe Neto, que, aliás, é muito bom em explicar como a extrema-direita agiu no Brasil em relação aos jovens. Quem radicaliza o Felipe Neto como reacionário não é um professor de esquerda, é o tio advogado de direita. Então, eu faço questão de dedicar uma coluna inteira para o livro, até porque o livro é legal e muito bom, e porque não é possível que a essa altura do campeonato você esteja dizendo assim, não, essa pessoa não pode escrever um livro, temos que preservar o lugar dos escritores. Então, não é tão imediato como o clickbait,
Mas é um pouco de causar algum desconforto, sim, porque é preciso causar desconforto. É preciso desagradar um pouco. Não sei, eu tenho uma relação masoquista, eu gosto muito de ler críticas que me tratam mal, muito, assim, no sentido que pegam um autor que eu gosto e destroem, e que eu fico um pouco abalado, assim. Eu amava, eu amo, né, mas amava o Paul Auster, até um dia que vi uma crítica do James Woods, e que o James Woods fala assim, isso é tão ruim que eu vou escrever que nem ele, e faz 2 parágrafos imitando o Paul Auster. E é um pouco constrangedor, assim. Aí eu li aquilo e falei assim, será que eu sou um idiota porque eu gosto do Paul Auster? Será que eu nunca percebi que ele é um mau escritor? Eu continuo gostando do Paul Auster, mas passei um tempo sofrendo um pouco ali. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Então, eu acho que é preciso fazer isso, e eu discordo um pouco, e sou mais cético. Eu acho que aquela Barão de Tararé, né, de onde menos se espera que não sai nada mesmo, eu acho assim, da caixa de comentários é que não sai nada mesmo. Se tem uma coisa que eu acho que a internet fez, assim, foi descentralizar esse monopólio da disseminação da informação, que a Branca já até comentou aqui. E aí as redes sociais foram lá e levaram isso para outro nível. O que eu acho que deixa a gente, né, jornalistas, escritores, críticos, que antes a gente tinha esse papel de escolher quais informações iam ser divulgadas ou não, que álbuns iam ser conhecidos ou não, que livros iam ser conhecidos ou não, com outro papel. Como que vocês pensam o papel de vocês mesmos diante disso? Eu ouço sempre algumas pessoas me falarem assim, a crítica morreu, era algo aprofundado, né? Hoje tudo é rápido, tudo é TikTok. Eu não acho que a crítica tenha morrido. Eu acho que sim, tudo perdeu profundidade, né? Não só a crítica, eu acho que tudo perdeu profundidade, né? A gente vive em um momento em que tudo é superficial, o jornalismo, de forma geral, perdeu profundidade. Muito pouca gente quer consumir coisas de fôlego hoje em dia. Mas eu acho que, por outro lado, a crítica ganhou em alcance. E eu acho que é um pouco, respondendo a sua pergunta, o nosso papel também, assim. Eu me formei em 2014, mas quando eu me formei, pouquíssimo tempo atrás, né, eu não via, por exemplo, grandes jornais publicarem uma crítica, sei lá, do álbum da Anitta. Hoje, um jornal, se a Anitta lança um álbum, não pode ignorar um álbum da Anitta, né? Música pop, de forma geral, e também coisas que estão fora do nosso eixo, aqui da nossa bolha, né? Então, o que é produzido no Nordeste, o forró, o piseiro, o funk, a música popular e a música que é de fato consumida no Brasil, assim. A música que você abre lá, o top 50 das músicas mais ouvidas, é o que tá lá. Eu acho que, por muito tempo, isso foi ignorado pela crítica. E hoje, eu acho que a gente está vivendo um momento que muita coisa não tem profundidade, realmente. A gente vê pouquíssimos conteúdos que falam disso com profundidade. Mas hoje a gente já vê uma crítica de um João Gomes, né? De um álbum de funk, de uma Ludmilla. Então, eu acho que a crítica ganhou nesse alcance. E eu acho que, assim, eu sinto que é um pouco o meu papel como crítica, forçar um pouco esse alcance ainda mais. Eu sou da Bahia. Quando eu vim para São Paulo, eu não via a música que é produzida na Bahia, né? A música que foi produzida na Bahia muitos anos atrás chegava aqui. Hoje, a música contemporânea baiana já chega e eu acho que é um pouco graças a esse leque que a crítica abriu. Uhum. O que eu tô ouvindo você dizer é que agora a gente tem acesso, né, com essas ferramentas de charts, por exemplo, ao que as pessoas de fato estão ouvindo. Antes a medida era um pouco que as pessoas pediam pro rádio, sei lá, tocar. E com isso a crítica se vê forçada também a olhar para música que efetivamente é popular, que efetivamente é consumida, e a refletir sobre essa música, né? Então, entender quais são as raízes de um álbum da Anitta, em vez de dizer que não é música, coisas desse tipo, que eu acho que era mais comum a gente ver acontecer no passado. Uma posição do crítico muito mais, como o Paulo disse, arrogante, né? Tipo, vocês não sabem o que vocês estão falando. Como que você vê isso na literatura, Paulo? Obviamente não é a mesma dinâmica, né? O que a gente precisa fugir na literatura não é exatamente das métricas de consumo, das praças diferentes, ou seja, da música que toca no Maranhão, mas não toca aqui. Na literatura são as editoras, né? Hoje você pode comprar livro de todos os lugares, teoricamente, né? E houve um mergulho geral dos editores num tipo de livro que hoje domina o mercado, que é o Young Adult. São livros para os jovens adultos. São livros de ficção, narrativos. Eu só acho estranho que pessoas com mais de 12 anos leiam livros que tenham dragões. Mas não cabe a mim discutir, Deus me livre, esse tipo de coisa.
Mas, enfim, você tem essa coisa que está dominando hoje, então puxou para baixo um pouco. E eu acho que, no caso de livros, é uma coisa muito perversa de você virar e cobrar assim, não, os escritores brasileiros devem aderir a isso para finalmente ter uma literatura do mercado. E você pensar que em determinado momento, autores como João Baldo Ribeiro, que estava longe de escrever livros muito palatáveis, às vezes escrevia coisas muito pesadas, João Baldo, Sérgio Santana, essas pessoas entravam nas listas de mais vendidos, porque a dinâmica do mercado era hoje. Então, quer dizer, os autores já começam a ser minoritários na tiragem. Porque eu acho que é uma lógica que perpassa tudo, de que o popular é o fácil, né? E você não pode falar isso a priori. No caso da música, para mim, tem uma percepção muito grande, no caso de música brasileira, no caso de samba, por exemplo, que as coisas mais simplificadas é que vão dar certo. Quando que se você bota uma coisa de bom nível, de alto nível, sempre vai dar certo, né? O Zeca Pagodinho me parece que é o melhor exemplo disso, que é o cara que fala para todo mundo, o cara que canta para todo mundo. Ele canta para todo mundo porque é bom, é bom pra caramba, porque é um grande artista, porque grava coisas boas. Então, uma coisa, para mim, um pouco enigmática, uma tese estranha, defendida de que se você começa a ler coisas muito simples, coisas muito simplificadas e muito elementares, daqui a pouco você está lendo coisas muito boas. Não está. Se você começa a ler o Dragãozinho, não sei o que, e daqui a um ano você vai estar lendo Balzac. Daqui a um ano você está lendo 8 dragões, assim. Você me lembra aquela frase do Milor Fernandes, né, que ele dizia assim, jogar xadrez desenvolve extraordinariamente a habilidade de jogar xadrez. Não desenvolve o raciocínio. Não. Você aprende a jogar xadrez. Você pode jogar xadrez muito bem. Assim. Então, eu acho que você lê Young Adult como uma porta de entrada para alguma coisa, pode fazer com que você leia muito Young Adult pro resto da vida. Ou a coisa absurda. Quer dizer, não, você começar a ler o hábito de leitura, leia livro fino. Beleza, leia o Sargento Getúlio, tem 120 páginas. Se você conseguir terminar, tudo bem. Então, ou seja, são teorias muito dispersas, muito loucas, que apontam para uma coisa. Começa pelo fácil que você vai chegar no complexo. E não me parece que isso é uma coisa prudente de fazer. Eu vi um vídeo antigo falando, diz assim, a inteligência é o enigma. Então, o que excita a inteligência, ele fala, opa, eu não estou percebendo bem isso aqui, onde eu vou? Isso é o grande tesão da inteligência. Porque se está tudo pronto, se está tudo decodificado, deixa você excessivamente relaxado. E tem uma coisa de uma malhação. Aí você tem que pegar uns pesos, assim, para ler coisa legal, né? Ou então foi aquela coisa... Outro dia eu ouvi, como que pode dar José Saramago para estudantes? Não tem parágrafo. Tudo bem, né? Tem horas que não dá para discutir, né? Então... Depois do intervalo, a gente vai falar sobre que efeito tem questões de raça, classe e gênero no trabalho dos críticos. E o que acontece se não dá para elogiar, se a coisa é ruim mesmo. Eu queria voltar um pouco ao que a Carol falou, de que a crítica hoje em dia está mais benevolente, e é uma impressão que aqui no Fio da Meada eu tenho. Eu acho que os meus ouvintes, os nossos ouvintes, eles acham que eu sou muito mais benevolente do que eu sou na realidade. Quem me conhece sabe que eu sou a chata de galocha que não gosta de nada. Mas aqui as pessoas ficam um pouco com a impressão de que eu gosto das coisas mais do que eu realmente gosto. E eu não sou crítica, então eu não estou aí sendo atacada nas redes, que eu sou um monstro porque eu falei mal, sei lá, da Taylor Swift ou de seja lá quem for. Mas eu mesma sinto isso, entendeu? Às vezes eu me sinto na obrigação, talvez não de elogiar, mas de não criticar coisas que nos bastidores eu claramente não gosto. Então, se eu estou nessa posição e eu não sou crítica, eu queria saber como funciona isso. Por que a crítica está mais benevolente agora? Isso é só por causa de rede social ou tem mais coisa envolvida? Carol. Olha, pra mim, o motivo principal, assim, é a cultura do mercado de influência, que mesmo que a gente não consuma de forma tão direta o mercado de influência e tal, mas essa cultura tá totalmente intrincada na nossa produção de conteúdo, assim. Principalmente da pandemia pra cá,
as pessoas passaram a consumir cultura, né? Eu falo muito da perspectiva de cultura pop, né? Porque eu acho que nessa área isso ainda é muito mais potencializado, talvez, do que até na literatura. As pessoas passaram a consumir cultura pop e conteúdos sobre cultura pop, não só, né, o produto em si, mas também a crítica, enfim, as análises, muito através desses produtores, desses influenciadores, desses creators, né, produtores de conteúdo, pessoas que postam ali nas redes sociais sobre isso. E esse mercado, ele funciona muito atrelado à publicidade diretamente, né, muito mais diretamente do que o jornalismo. Essas pessoas, esses produtores de conteúdo, eles precisam de acesso aos artistas, de acesso antecipado aos filmes, às entrevistas, enfim. Então, o que acontece? Tudo ficou muito elogioso. Tudo. A gente não sabe direito o que é publi, né? Mesmo que não é publi, acaba tendo um tom elogioso porque essas pessoas precisam desse acesso. A linha tênue entre a publicidade e o conteúdo orgânico se perdeu, assim, ninguém sabe direito. Então, a gente vê nas redes sociais, né, através desses produtores de conteúdo, e parece que tudo é bom, assim, né? Tudo é legal, tudo, a diva arrasou no palco, entregou tudo, o filme é incrível, né? E eu acho que isso se naturalizou tanto, assim, nas redes sociais, que as pessoas, e eu falo as pessoas, não só os consumidores, os leitores, né, o leitor comum, como o Paulo falou, mas também os artistas passaram a achar que isso é o natural, né? Que se você tá no palco, se você tá entregando a sua obra, que você tem que ser validado, tem que ser elogiado, tem que ser acarinhado de todas as formas. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem um movimento contrário também, que é, se tudo é bom, nada é bom, né? Ninguém sabe direito mais o que é bom, o que as pessoas estão elogiando de forma orgânica. Então, eu acho que isso fez com que a crítica profissional, né, quando a gente está falando de jornalismo profissional, também se tornasse um pouco mais benevolente, meio que indo na onda, e também porque quando surge alguma crítica mais negativa, vem toda essa enxurrada de ataques que vem dessa naturalização do elogio, assim, né? Dessa cultura do elogio. Então, eu acho que, claro, tem um monte de outros motivos, né? Mas eu acho que, pra mim, assim, vendo dessa perspectiva de cultura pop, isso foi o que mais afetou. Isso também acontece na literatura, né? Isso da crítica benevolente, né? Que antigamente não era assim. Em 2 pessoas que eu entrevistei aqui no Fio, a Lígia Gonçalves Diniz e o Luiz Maurício Azevedo, que os 2 fizeram críticas negativas a 2 livros, do Stefano Volpi e do Itamar Vieira Júnior, e foram duramente criticados e passaram por momentos difíceis na vida deles. O Luma, inclusive, falou que ele teve medo de perder trabalho, sabe? De perder o ganha-pão dele, de tanto que ele foi criticado. E aí eu voltei atrás e vi uma entrevista do Sérgio Rodrigues, de 2020, sobre uma crítica que ele fez em 2006, em que ele conta que ele fez uma crítica a um livro do Rubem Fonseca, que tinha sido lançado naquela época, em que ele senta o pau, e que ele diz, o Rubem Fonseca, que é um escritor maravilhoso, importantíssimo para a literatura brasileira, que eu amo, deveria ter parado de escrever, porque esse livro é uma droga. E ele conta que ele perdeu amigos por causa disso. Essa crítica foi de 2006, quer dizer, não é tão recente assim, mas já demonstra uma tendência de uma crítica mais benevolente, né? Porque uma coisa, você é criticado nas redes e é uma coisa horrível, é realmente horrível, horrível, horrível. As pessoas que nunca foram não entendem direito como é isso, é muito ruim. Mas você perder amigos, porque você está fazendo uma crítica profissional, é uma coisa que me espantou. Isso já aconteceu com você? Ou o que você lembra disso? Não, já aconteceu, eu já criei problema para os outros, menos para mim do que para os outros. No início dos anos 2000, na revista Época, eu escrevi durante quase 2 anos exclusivamente sobre literatura brasileira. Eu fiz uma coisa muito pesada sobre um livro de contos da Adélia Prado. Houve muita reclamação. São reclamações um pouco absurdas, de editor, de crítico. Nessa mesma época, eu estava muito animado, eu fiz uma coisa muito pesada contra um crítico que era muito pesado com os outros, contra o Wilson Martins. O Wilson Martins, em 2000, ainda estava discutindo se o concretismo era poesia. Enfim, se Guimarães Rosa era bom escritor. Ele tinha um timing muito próprio. E eu lembrei na crítica, uma brincadeira que não é minha, é do Otto Lara Rezende, dizia assim, que o Wilson Martins é o maior ficcionista da literatura brasileira, porque escreveu o volume da história da inteligência brasileira, que não existe. Então, eu começava a crítica falando isso. E houve ameaças do governo do Paraná, que patrocinava a coisa, de tirar anúncio da revista. Então, acontece.
Eu acho que todo mundo que escreve, que faz crítica hoje, não adianta também fazer uma crítica e depois ficar dizendo, eu fui atacado na rede social. É claro que você vai ser atacado na rede social. Então, na hora que fizer, segura a onda. É aquela coisa assim, não sabe brincar, não desce pro play. E se você não vai aguentar, não faça. Porque vai ser chato depois, vai ser pesado. Então, eu acho que ficou benevolente. Eu acho que tem esse fator da pessoa não querer se expor, no caso dos livros. No caso dos livros tem um pouquinho mais grave. Ser um mundo muito pequeno e o resenhista de hoje pode ser o resenhado de amanhã. E, em geral, é. E vamos lá, né? Me ajuda a te ajudar, né? Então é aquela coisa, né? Você me faça sorrir, né? Seja legal e depois esperando. Isso é talvez a coisa mais difícil de você resolver. É a história da New York Review of Books, que é quando começou e vieram falar New York Review of Each Other Books. Um resenha o livro do outro, né? Eu falo assim, isso tem que ter um baita cuidado, para que as pessoas não entrem num circuito, né? De elogio do seu par. Mas acontece que no meio de literatura, quase todo mundo é par. E esse problema, como você falou, Branca, é muito anterior às redes sociais. As redes sociais simplesmente amplificam esse tipo de coisa. Realmente eu acho que isso é uma coisa que precisa estar claro, que ao ser incisivo você vai ser confrontado de uma forma ruim. Eu acho que faz parte da profissão, mas tudo bem. Claro que eu calculo e me preparo psicologicamente, porque eu sei que quando vem pesado mesmo. Queria fazer uma pergunta para você, Carol. Qual é a diferença quando você faz uma crítica negativa de uma cantora, por exemplo, pop, que não é brasileira, a uma brasileira? Isso que o Paulo falou que rola na literatura, né, de ter essa proximidade e tal, também acontece na música de uma forma diferente. É um universo muito maior, né? A gente tá lidando com pessoas que são celebridades, né? Pessoas que são muito famosas, né? O que acontece muitas vezes é que com as redes sociais, essas pessoas que são muito famosas, às vezes você consegue ter contato com elas, né? Antes, na música, quando você ia resenhar um disco, né, de uma grande estrela pop, jamais, né, ia ter essa troca. A possibilidade de você talvez ter uma conversa direta com ela, isso era muito raro de acontecer. Hoje já acontece, né? Tem cantoras que vêm me procurar, que me mandam mensagens, né? Que muitas vezes querem falar diretamente comigo, rebater algo que eu falei na crítica, ou já aconteceu de, eu pensei na minha obra e vou alterar tal coisa por causa disso e tal. Então, acontece essa troca, assim, né? E é diferente quando eu vou resenhar um álbum da Taylor Swift, que eu nunca vou ter contato com a Taylor Swift, né? Dificilmente vou entrevistá-la, porque a Taylor Swift quase não dá entrevista. Quando eu vou escrever uma crítica, produzir uma crítica de um artista nacional, claro que eu penso nisso, né? Qual reação esse artista pode ter, né? Esse artista, aquilo pode chegar nele e ele pode vir falar comigo diretamente. E é isso que o Paulo falou, acho que você tem que segurar o rojão, assim, né? A gente não pode também se intimidar por conta disso. Eu gosto tanto, sou fã de tal pessoa, admiro, ou é uma artista que todo mundo ama, né? Como que eu vou falar mal? A gente não pode internalizar isso e deixar isso, né, afetar a nossa crítica. Então, eu acho que é um pouco mais difícil, digamos assim, de você superar, né, essa barreira, mas a gente tem que fazer esse esforço, e eu tô fazendo esse esforço dia após dia, assim, para não deixar isso também afetar o resultado da crítica. Eu tenho uma pergunta sobre questão de raça e classe. Como é que questões de raça e classe, e talvez gênero também, entram quando vocês estão formulando a crítica de vocês, ou na reação, na repercussão das críticas de vocês? Porque esses dois exemplos que eu usei aqui, da Lígia Gonçalves Diniz e do Luiz Maurício Azevedo, eles foram muito criticados por questões de raça e classe. Ela é uma mulher branca, ele é um homem negro. Ela foi criticada por ser uma mulher branca que estava fazendo uma crítica negativa do livro de um homem negro, né, que era o Itamar Vieira, e ele foi criticado por ser um homem negro e estar fazendo uma crítica negativa de um livro de outro homem negro. Como vocês pensam isso? Isso acontece muito, assim. Recentemente, por exemplo, eu fui resenhar um álbum do Kendrick Lamar, né? Que é um nome do rap, e enfim, tinha algumas críticas negativas ao álbum, e essa discussão surgiu. Eu sou uma mulher branca resenhando um álbum de um homem negro que fala sobre a cultura negra, a pauta racial. Eu acho, assim, que a gente não pode ignorar. Eu acho que tem coisas que me escreveram que eu acho que são importantes, e pensar sobre isso com certeza vai melhorar o meu trabalho. Mas também não é porque eu sou uma mulher branca que eu não posso escrever sobre rap.
quando a gente é jornalista, quando a gente é crítico profissional, faz parte do nosso trabalho estudar e pesquisar e, de certa forma, entrar naquele mundo para entender aquela pauta, né? Óbvio que eu nunca vou ter o repertório sobre rap de alguém que vive a cultura do rap, né? Alguém que tá nesse universo. Mas eu acho que o papel do crítico é também estudar e tentar se colocar nesse universo de forma respeitosa. Enfim, eu acho que sempre vai acontecer, assim, na música essa discussão existe. Muitas vezes as críticas que me chegam são misóginas também, então também tem uma questão de gênero, né? Pra tudo, não é só do rap, mas do pop, do funk, assim, eu recebo críticas misóginas ao falar de qualquer estilo. Então eu acho que assim, a gente precisa olhar um pouco para o que está sendo falado e ter esse filtro do que vale pensar, né? Porque o público pro qual eu tô falando é esse público, né? Um público muito jovem, adolescente. E eu preciso também aprender com eles, né? Eu já tenho 32 anos e muitas vezes eu tô falando para uma pessoa que tem 16. Então tem coisas ali que talvez eu não fazem muito parte da minha vida e eu preciso aprender, entender o que aquelas pessoas estão falando para poder conversar com essas pessoas. Então eu acho que olhar para os comentários, né, quando surgem esses debates, para mim é importante porque muitas coisas me fazem refletir, me fazem melhorar no meu trabalho. Mas eu também não acho que é definitivo, assim, eu sou uma mulher branca, não posso escrever sobre rap. Eu acho que não é por aí. Eu presto muita atenção. Presto atenção no equilíbrio e presto atenção na temática também, é claro. Tento saber como é que eu vou entrar, como é que eu não vou entrar. E eu pergunto. Quando eu tenho muitas dúvidas, eu tenho os meus interlocutores. Pergunto coisas. E não é perguntar inteligente, é perguntar. Assim, escuta aqui, isso daqui tá certo, eu tenho uma impressão aqui. O que você pode me dizer disso? Eu converso muito com as pessoas. Tem um artigo na Piauí, do Zé Faleiro. O artigo é sobre uma entrevista da Aurora Bernardini, que é uma professora da USP, uma professora de letras, e que ela basicamente diz que literatura hoje não dá conta, não quer saber de forma e só é bem recebida pelo conteúdo, e coloca numa mesma prateleira de coisas notadas pelo conteúdo a Annie Ernaux, o Itamar e a Ferrante. Assim que aquilo ali não tem literatura, só tem uma manifestação de um conteúdo, de uma voz, de uma coisa. Olha, eu não concordo com a Aurora Bernardini e concordo menos ainda com os ataques da Aurora Bernardini, porque alguns eram assim, é porque ela tem 84 anos. Eu acho uma coisa, assim, me causa um pouco de espécie. A outra, mais compreensível na gritaria, que eu acho que não é debate, isso é gritaria, é o card imediato. Essa mulher branca está falando, assim, o Faleiro fala, veja, ali ela não está falando disso. Cada caso é um caso. Às vezes é isso mesmo. É porque a gente esqueceu o que era o mundo sem a discussão, sem ser apontado do jeito que é hoje, o racismo, a misoginia, a gente esqueceu o que era e não tem muito tempo. Eu não vou dizer o nome, mas há 20 anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, um escritor que na época fazia algum sucesso fala sobre um escritor da periferia. Quando eu vejo ele, eu não penso em literatura, eu penso em atravessar a rua. Então a gente melhorou. Porque hoje, além de ser uma coisa inominavelmente horrenda, é de uma covardia e da falta de talento da pessoa que proclamou isso. Mas aconteceu. Então, acho que a gente, às vezes, minimiza como que o mundo, como que o debate hoje tem esses parâmetros e que esses parâmetros melhoram o debate, mesmo quando, às vezes, são arrevesados. Então, eu gostaria que a gente apontasse quando os brancos são arrevesados também. Não faríamos outra coisa. Não faríamos outra coisa. É o tempo. Seria a ocupação 24 horas por dia. 24 horas, equipes inteiras mostrando o viés racista, misógino, classista das pessoas, porque acontece o tempo inteiro. E acontece com prêmio, acontece com resultado de prêmio, com a configuração dos prêmios, com o jornal. Apresentamos a renovação dos nossos colunistas, todos brancos. 85% homens. O que eu acho engraçado, assim, né, para usar outra palavra, é como quando acontece isso, né, tem uma pessoa branca criticando a obra de uma pessoa negra, e aí algumas reações são essa crítica foi racista, a reação é, isso é uma saída simplista.
como se o racismo não fosse uma coisa bastante simplista. Ele fica uma coisa meio assim, tá todo mundo certo, mas a gente não tá, no fim das contas, indo a lugar nenhum, porque é uma crítica que não melhora a obra. Isso eu acho muito triste também. É uma crítica que não eleva o patamar de onde vai ser feita a próxima discussão. Tá, então a gente vai começar a produzir a partir daqui. Fica girando em falso, assim, as mesmas coisas, as mesmas reclamações em relação, sei lá, a como o funk não é aceito, as mesmas reclamações a como a literatura feita por pessoas negras é identitária, como se por pessoas brancas não fosse. Fica girando em falso, né? E tem aquela história assim, uma escritora negra, ela tem que escrever como a Toni Morrison. E de escritores brancos rotineiros, nenhum deles tem que escrever como Philip Roth. Todos escrevem muito bem, muito legal. Não, e não só escrever como a Toni Morrison. Escrever como a Toni Morrison pra daqui 3 meses. Porque a gente quer publicar o livro da pessoa negra em novembro desse ano. Tem como você escrever rápido? Para aproveitar o novembro, 20 de novembro. Virou também uma área... Como sofre o opressor, né? Como sofre... Como sofre a maioria opressora, né? Como a maioria branca sofre, que é tão assediada pelas minorias. Para com isso, né? Fala sério. De qualquer modo, esse artigo da Piauí é muito interessante, porque ele tem espaço na Piauí para desenvolver o tema, né? No artigo do José Fadeiro na Piauí, a gente bota o link. É bem embasado, né? Isso que vocês dois falaram, de que uma obra de arte qualquer, de qualquer área, música, literatura, enfim, artes plásticas, teatro, cinema, qualquer coisa, o ideal para mim, o que eu gosto, é que ela me dê alguma inquietude. Eu acho que um livro recente que tem isso ela teve na última Flip, é o Triste Tigre, da Neige Sino, que é um livro que relata o estupro de uma menina pelo padrasto durante anos. Você não tem nenhuma vírgula de autocomplacência ou de coisa assim. É desconcertante. Você não sabe onde você segura para... Eu só queria falar uma coisa, a gente tá terminando, mas é que eu esqueci de falar o melhor problema que eu já tive com o autor na minha vida. Assim, que isso é muito importante. Em 1996, no Globo, recebi um livro do Olavo de Carvalho, chamado O Imbecil Coletivo. E fiz uma coisa para me divertir mesmo. Porque eu falei assim, não é possível que essa pessoa esteja falando sério. Eu não sabia quem ele era. Quase ninguém sabia quem ele era. E eu fiz uma resenha. Chegou no fax do jornal uma coisa quilométrica, que era a resposta dele. O editor de opinião do Globo virou e falou assim, a gente publica, mas precisa cortar um pouco. Ele falou, não admito cortar. No dia seguinte, saiu na íntegra no Jornal do Brasil como um anúncio pago, cujo título era O Imbecil do Pires e o Meu. Então, eu tenho essa honra na minha vida de ter sido atacado. E depois, no Imbecil Coletivo, edição ampliada, tá lá o texto, tô lá imortalizado no Imbecil Coletivo. O que depois de tudo que a gente viu, né, que aconteceu, eu fiz um obituário dele, quando ele morreu, dando graças a Deus. Eu falei assim... Hoje se calou a voz mais danosa para o debate público no Brasil nos últimos anos. Então, às vezes, eu acho que a regra deve ser quebrada. Sabe? Faz sentido. Você também tem história boa, né, Carol? Você quer contar alguma pra gente fechar? Essa coisa do hate acontece comigo, assim, até mais que as pessoas imaginam, assim, todo dia eu recebo mensagem me xingando, comentando nas minhas fotos no Instagram, as fotos dos meus gatinhos, sobra até pra eles, coitados, chamando os meus gatinhos de feios no Instagram. Essa relação com os artistas é muito louca, assim, porque o artista é muito mais poderoso. Quando a gente tá falando de cantores pop, a gente tá falando de celebridades muito poderosas, né? Pessoas que... A gente que é o elo fraco, né? A crítica que é o elo fraco da situação. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar num festival, e aí eu resenhei o show de uma artista X, não vou citar aqui, porque é uma pessoa muito famosa, e aí eu fui depois entrevistar esse artista. Na hora que chegou a minha vez de perguntar, o assessor do artista foi e mostrou, pegou o celular e mostrou, olha, aqui tá o texto que ela fez do seu show. Você vai querer responder? Essa repórter? E aí...
assim, cria uma situação mega intimidadora, né? Porque você fica ali na frente de uma celebridade, ela, né? É uma situação totalmente constrangedora. Mas o que foi legal nesse caso é que o artista falou, não, vou responder e seguiu. Mas esse é o tipo de coisa que tem acontecido cada vez mais, assim, né? Essa reação do já aconteceu também de eu falar de uma música, um artista com 18 milhões de seguidores e ir lá postar um vídeo produzido pra falar mal de mim e me marcar. E aí foi Deus nos acuda. Eu abri meu Instagram e tinha lá 1 bilhão de notificações, né? O cara tem 18 milhões de seguidores, você imagina. Aí você, né, você coloca todo esse exército de fãs contra uma pessoa que tá trabalhando. Esse tipo de coisa acontece, assim, sempre, mas faz parte do trabalho. E se a gente quer, né, seguir fazendo esse trabalho, a gente precisa estar preparado para esse tipo de coisa. Hoje eu já me sinto totalmente preparada, assim. Quando acontece esse tipo de coisa, já antes era toda uma comoção, eu ficava mal e tal. Hoje já passa e no dia seguinte ninguém lembra mais. Obrigado por ouvir o Fio da Meada. A gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @radionovelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify ou no YouTube. Você também pode escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar a sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, o que você quiser. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Natália Silva. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem é da Ethel Rudnitsky e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.